Sons da Terra. Oi, pessoal, tá começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente. Eu sou Paulo Augusto, repórter do Terra, e hoje estou aqui para uma prosa, para falar de bicho e mato, como a gente sempre faz, né? Mas hoje para uma prosa muito especial, para falar sobre uma história fantástica. Imagine um bicho que desapareceu da natureza, centenas de anos, e de repente ele voltou. É uma história fantástica que a gente só encontra na natureza. Eu estou falando do mutum de Alagoas, e como o nome diz, né, a ave símbolo do estado de Alagoas. Então, a nossa viagem hoje vai ser lá no Nordeste, e quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Alexandre Rezende. Obrigado pelo convite aí. É uma história linda que mistura com a história do próprio Brasil, né? É muito legal. E porque, vamos começar, já deu a dica para a gente falar sobre essa questão do Brasil, né? Esse bicho foi registrado a primeira vez quando? A história do mutum mistura com a história do descobrimento, né, do Brasil. Um dos europeus começaram a vir para o Brasil, né, colonização, o naturalista alemão, quando começou a fazer a primeira descrição, lá em 1600 e pouco, né, foi a primeira descrição do mutum de Alagoas. E de lá para cá, infelizmente, a história dele é triste, mas agora a gente vai ter um final feliz. Mas é suspense que a gente vai falar aqui. Vamos apresentar o nosso personagem. Inclusive ele está atrás aqui, ó, no cenário. É o nosso... Poucas pessoas conhecem o mutum de Alagoas. Né? Até é uma espécie... Tem uma confusão. Porque todo mundo conhece o mutum. Tem várias espécies de mutum. E muita gente também confunde com o mutum, como você falou anteriormente, o mutum cavalo. Que é o fica mutum lá na Amazônia. E esse daqui que a gente está falando, que é o mutum de Alagoas. De Alagoas, ele é endêmico de uma área bem restrita. Ele sempre teve uma densidade demográfica, uma população relativamente pequena, né? E foi uma espécie que foi dizimada, acabou no final da década de 70 para 80. Sabe? A gente estava até conversando fora do ar aqui, eu até perguntei para você, o mutum é uma galinha? Parente, é da mesma ordem dos galifórmios, né? E o mutum tem várias espécies como a gente falou, de mutum, mas a mais ameaçada, uma das espécies mais ameaçadas do mundo, inclusive, ele foi um dos maiores gargalos genéticos do mundo, foi o mutum de Alagoas. De 5 indivíduos, é um N muito pequeno para salvar uma espécie. É praticamente extinção, né? Você falar que você conseguiu salvar uma espécie de 5 espécimes, de 5 indivíduos, foi um feito, sim, o que Pedro Nardelli fez, que é uma história longa. Personagem que a gente vai são vários personagens. Por isso que a história quase um do romance mutum é essa história, né? Com vários personagens pelo caminho. A história do mutum, porque você envolve a Mata Atlântica, né? Você envolve o quanto foi desmatada a Mata Atlântica. E tem toda a história. É o Brasil, é a realidade do Brasil, que desde a chegada dos europeus, né, que foi desmatando, perdendo a Mata Atlântica e toda a sua fauna, né, até os dias atuais que a gente continua desmatando, enfim. Ô Alexandre, eu falei que ele parecia uma galinha, é claro, uma brincadeira, pelo fato seguinte, qual que foi o grande problema? Foi o desmatamento, eu acredito que seja até o conjunto, mas a caça também foi um problema? Olha, o mutum de Alagoas, o principal, em primeiro lugar, foi o desmatamento, a perda de habitat, mas também a caça. Porque no Nordeste a caça é uma cultura, né? Isso tá... Não só no Nordeste, mas em vários cantos do Brasil. Mas lá é muito forte, até os dias atuais. Não para subsistência mais. Essas espécies. Porque assim, hoje é muito raro, mas ainda tem. Tá? Falar que não tem é mentira, ainda tem. Mas há 40 anos atrás, a caça era normal, era muito forte. E isso está muito enraizado na cultura do alagoano, do nordestino. Então era uma espécie. Você vê uma ave desse porte passando, né, perto, o caçador mete tiro na hora. Uma caça de grande volume, né? Então já tinha pouco, né? E aí, com a caça e a perda de habitat, foi o que dizimou. Importante frisar o seguinte, no final da década de 70,
com um pró-álcool vindo, né, o estímulo do governo, o governo pagava para os empresários desmatar. Você tinha autorização para desmatar, porque eles não tinham essa consciência ecológica do que poderia causar o impacto, né, que ia causar a perda dessa vegetação. E quando você remove a fauna, você está removendo todos aqueles animais que moravam ali. Então você tem aí, hoje, falam que é menos de 3% da Mata Atlântica lá em Alagoas, ou seja, é muita habitat que foi levado embora, muito animal que foi morto, por conta dessa ação que ocorreu aí nos últimos, né, 40, 50 anos. É um problema que vem desde lá de trás, né, com a chegada dos europeus e que foi intensificando até a sua extinção no final da década de 80, de 70 para 80. Bom, e falando dessa longa história sobre o Mutum... Tem muita história. Ele ficou, como eu disse, 100 anos, né, mais de 100 anos aí, sumiu do mapa, né? Acreditava-se que não existia. Há 40 anos ele entrou em extinção, né? Quer dizer, já se via pouco. Pouco. Aí depois... Então, quando começou a derrubar literalmente a Mata Atlântica alagoana para plantio de cana, tinha um criador, um louco. Graças a esse louco, o Mutum está salvo, que é o grande Pedro Nardelli, que era um criador do Rio de Janeiro. Ele tinha um criador científico e ele ficou sabendo que o Mutum já tinha um número muito reduzido e, sabendo dessa ação de desmatamento, ele montou uma equipe grande, ficou quase um ano lá com a equipe atrás do Mutum de Alagoas para capturar os últimos exemplares. Quando ele já estava, acho que há 8 meses, sem encontrar nada, nenhum vestígio, já estava desistindo, ele encontrou uma pena do Mutum. Com essa uma pena foi o que segurou ele ficar mais tempo lá. E era um modo de captura... Tipo detetive mesmo, você encontrou uma pista... E assim, ele contratou caçadores mesmo para conseguir... E dá para ter noção pela pena, a espécie, assim? Sim, quem conhece sabe. Pegou ali... É bem característico. É bem característico. Se bem que na época eu acho que ele achava, porque ninguém sabia, ninguém conhecia nada do Mutum. Tem uma história muito interessante que é... Aí entra outro personagem, que também a gente chama de loucos... É só louco. Vamos marcando, é o Pedro Nardelli. Pedro Nardelli foi quem conseguiu resgatar os últimos exemplares e levou para o Rio de Janeiro para o criador científico dele. E aí, um criador particular. Criador particular para fim de conservação. Nesse meio tempo, no meio desse desmatamento, tem o Fernando Pinto. Fernando Pinto é outro louco da conservação. Ele é presidente do IPMA, Instituto de Preservação da Mata Atlântica. Ele foi contratado de uma usina para fazer levantamento das áreas e tal, e retirava os animais para jogar para outra área para desmatar, né? E ele fala que ele foi o último cara a ver o Mutum de Alagoas solto e quer ser o primeiro a soltar, né? E aí ele conseguiu, as histórias, né? Ficou sabendo de um caçador que tinha pegado o ovo no Mutum, botado na galinha, aí... Quer dizer, o cara achou um ovo... Levou, botou na galinha, criou o Mutum... Mas não sabia que era Mutum. Não, criou o Mutum, só que esse Mutum estava batendo nas galinhas dele, né? E aí o Fernando Pinto ficou com esse Mutum. Aí encontrou, foi atrás do Pedro Nardelli, né? E aí ele cedeu, era uma fêmea, né? E aí ele cedeu pro Pedro Nardelli dar continuidade a esse projeto. Isso então, no final da década de 70 para 80. É uma montanha-russa a história dele. Quando ele acha que vai desaparecer, tem uma... né? E aí o Pedro Nardelli começou a trabalhar a reprodução, já começou a querer desenvolver isso lá na década de 80. Ele era fora da curva. Ele hibridizou o Mutum cavalo. Se eu só olhar próximo, quem não conhece até acha que é o mesmo animal. O Mutum cavalo, o Mutum da Amazônia, ele é um pouco maior, o tupete dele é mais vermelho, maior, uma espécie muito próxima. E quando você fala hibridizou, o que é isso? Ele cruzou as duas espécies. Porque como ele estava com muito pouco, um macho só, se aquele macho morresse, acabou, ele não ia ter mais o sangue do Paucis mito, né? Ele não ia ter mais o sangue puro desse animal. Então ele falou, eu vou
no começo, eu acho que nem ele sabia que ele ia ser responsável de salvar a espécie nesse grau, porque foi um tiro, acho que numa tentativa, né? Muita gente criticou ele, ele foi alvo de muitas críticas, né? Mas se ele não tivesse feito essa loucura, a gente não estava falando do Mutum aqui, ele estava extinto, mesmo. Tem outros dois personagens que vão entrar agora. O Pedro Nardelli, ele era um empresário, né? Muito bem sucedido e tal, no Rio de Janeiro, tinha um criador científico. E aí, enfim, passou por uma dificuldade financeira, ele teve que encerrar a atividade. E ele passou os animais para dois grandes criadores. Roberto Azeredo, em Betim, e Moacir Carvalho Dias, de Poste Caldas. Então dividiu, ele estava com 48 animais na época, coisa assim. Dividiu metade, 20 e poucos foi para Contagem, lá para Crax, Roberto Azeredo, que é o papa do Mutum, de reproduzir várias espécies, e grande referência, um dos maiores criadores da América do Sul, na época, que era Moacir Carvalho Dias, em Poste Caldas. Então dividiu, até para não ficar todos os animais numa mesma cesta, né, vamos dizer, porque se der algum problema e tal. E aí os dois começaram a reproduzir, né. Nesse meio tempo, aí entrou o Fiscar, professor Mercival, e junto com o Luiz Fábio, lá da USP, para fazer a parte do studbook, da parte genética. E foram vendo... Que era um estudo... Um estudo genético, de indivíduo por indivíduo, quanto que tinha de puro, quanto que tinha de sangue de cavalo e qual o melhor acasalamento para voltar ao animal puro. Mas aí, ó, só um parênteses. Nessa história, você até comentou, muitos acreditavam que o Mutum cavalo e o Mutum de Alagoas poderiam ser, em algum momento, a mesma espécie, ou não? Não. É porque, assim, para quem não conhece, o Mutum cavalo e o Mutum de Alagoas, eles parecem um pouco assim, visualmente olhando. Para quem não conhece... A gente vai mostrar a imagem dos dois agora aí na tela, o pessoal consegue ter uma noção. Ele é bem... Para quem... o tupete, o bico é totalmente diferente, são espécies diferentes, tá? Mas ele teve que fazer essa a gente fala, hibridizou, porque ele não teve saída. Porque se ele perdesse aquele macho, acabou a espécie, não teria como reproduzir. E aí então ele optou por hibridizar, ou seja, colocar uma espécie diferente ali, né? Reproduzir esses híbridos e depois ele foi voltando para ter o puro, né? Isso com o avançar também das técnicas, né? A tecnologia, as técnicas foram sendo aprimoradas. Roberto Azeredo é um grande criador. Ele reproduziu e reproduz hoje muitas espécies, né? E ele foi um dos responsáveis. Ele começou a separar pelo olho também, vendo quem tinha mais características fenotípicas ali, olhando o animal, e depois foi confirmando com a genética. Então foi imprescindível o projeto chamado ARCA, que é da FAPESP, da USP, do Luiz Fábio, lá da USP, com o Fiscar, né, lá de São Carlos, lá do Mercival, que eles conseguiram um investimento muito grande para usar a biotecnologia, o PCR, para... PCR? É uma técnica para você utilizar a tecnologia de DNA. Para você ver em quem é mais próximo de quem, qual a distância, para você separar geneticamente quem é o mais puro, e aí você escolhe os casais, né? Então, se você cruzar essa fêmea com esse macho, você vai voltar no puro, porque tem uma distância certa ali geneticamente, que é o melhor cruzamento, você consegue direcionar os cruzamentos. Só que não é bem assim não, porque uma coisa é no papel. E outra na prática. Outra coisa na prática. Mas hoje a gente já tem um Mutum de Alagoas puro. Tem, puro. Puro, confirmado com teste de DNA, estes que vão para serem reintroduzidos, né? Então, assim, só que aquilo que, voltando um pouco, a dificuldade de formar os casais. O Mutum ele é muito bravo, muito territorialista. Então, às vezes, o macho vai matar a fêmea mata o macho. Então, formar casal bom, que ficava ali bom, tem os seus filhotinhos, tem a postura normal e tal, é difícil. É um bicho complicado de reproduzir. É um animal que, se você deixar na postura normal dele, ele vai estar. Ele faz duas posturas, 2 ovos, uma vez ao ano. Ou seja, imagina o tempo, vai levar só 2 ovinhos por ano para cada casal.
e ver se vai vingar um ou outro. Geralmente vinga quantos? Não, pode até vingar, mas 2 ovos é muito pouco, né? Aí o que se faz é retirar os ovos e levar para a chocadeira. Você retirar os ovos... colocar perto de uma galinha, né? Porque a primeira vez atrás deu certo. Mas hoje já usa a chocadeira, né, para incubar. Fernando Pinto, ele vem há mais de 20 anos fazendo educação ambiental. É um apaixonado. A gente fala, imagina ele há 20 anos atrás, fazendo educação ambiental nas escolas. Eu vou trazer o mutum de Alagoas para cá. Ele ficou 20 anos contando essa história. O pessoal já devia falar para ele, quem que é esse doido? Quem que é esse mutum? Que ninguém nunca viu, né? E ele continua persistente falando desse mutum. E não é que aconteceu. Um pouquinho antes da pandemia, foi levado um casal de mutum lá para Alagoas. O IPMA criou um centro, um zoológico chamado Centro Educacional Pedro Nardelli. E aí levou esse casal para lá. Foi uma festa, né? Porque está voltando com o Alagoando, né? Com a sua terra natal. Foi uma festa da conservação. Porque o bom filho a casa toda. Porque assim, pensa, um animal que está há 40 anos extinto, né, que foi graças à ação do homem. E o interessante, por isso que eu acho que a gente deve acreditar na contrapartida, nas parcerias, e que as coisas podem se melhorar. Podia terminar sempre com uma música aqui, a gente poderia terminar com aquela do Roberto Carlos, Eu Voltei, né? Eu voltei. Mas tem uma música. Tem uma específica aí. Que chama Não Vai Morrer, da Beatriz Rodarte, é isso? Isso. Essa música é maravilhosa. E é bem a essência do que é a história da conservação, da história de luta, né? Do Roberto Azeredo e outros personagens como Pedro Nardelli, Fernando Pinto, Moacir Carvalho Dias e por aí vai. Bom, valeu, Alexandre. Vamos brindar aqui com as nossas canecas. Obrigado. Ouça a música aí. Até a próxima, pessoal. Meio ambiente é culturalmente nossa essência, nossa memória. O de Alagoas não vai morrer, está em extinção. Quero dizer, macaco, arpia não vai morrer. A civilização vai entender. Sons da Terra.